Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um review. Olha, qual será a Bíblia de estudo melhor aqui neste duelo, hein? Bíblia King James, né? Bíblia de estudo, né? Roman, né? Com o texto da King James e a Bíblia de estudo Thomas Nelson, atendendo a pedidos aí. Estamos fazendo aí este review comparativo. Fique comigo até o final deste review. E você vai, penso eu, tirar as suas conclusões para você poder comprar a sua Bíblia de estudo que você está procurando, tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Desde já eu peço o seu like, peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento. Isso, se inscreve aí. Você assiste nossos vídeos não é inscrito, né? Deus está vendo. Olha só. Se inscreva aí, ative o sininho da notificação, compartilhe os nossos vídeos aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, tá certo? Isso, dê o seu like, faça o seu comentário para ajudar a engajar o canal. E vem fazer parte da família Point. Vem fazer parte dessa família. Que graças a Deus vai crescendo a cada dia. Tá certo? E se você deseja ser um patrocinador do nosso canal, você que está nos acompanhando já há alguns meses, algumas semanas, e tem gostado aí do nosso conteúdo, pastor, eu quero abençoar o canal do Senhor. Eu quero semear no reino de Deus. Esse canal é um ministério que tem edificado minha vida. Pois bem, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. Você vai se tornar nosso patrocinador a partir de R$5. Claro, né? 5, 10, 15, né? Dentro das suas possibilidades, abençoando nosso canal mensalmente. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point. E quando você entrar lá na plataforma, você vai perceber que temos uma meta financeira. Quando nós batermos essa meta financeira, nós iremos, né, com a graça de Deus, sortear livros de teologia para os apoiadores, tá certo? Vamos lá. Olha, vou dizer para você. O que eu digo para você logo de cara? 2.144 páginas. 2.718 páginas. Diferença de 570 páginas. Só de cara, já aviso a você que a Thomas Nelson tem muito conteúdo, tem muitos artigos. Não que a Bíblia King James Estudo Roma não tenha artigos, mas ela vem com muito mais artigos aí. Por exemplo, vou abrir aqui logo de cara, né? Já vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Por exemplo, o que a Estudo Romano tem no que diz respeito à introdução ao Antigo Testamento é isso aqui, ó, a origem, transmissão e canonização dos livros do AT. Um artigo de German Royal Howard. Aí vai falar sobre a fonte das primeiras histórias, certo? Aí então vai dedicar aqui, ó, uma, duas, tá vendo? Olha que legal. Fontes e autoria de Gênesis. 3, 4 páginas. Quem escreveu os livros e quando. Né? E aí, se você quiser parar o vídeo para ler detalhes. 4. 5. A quinta página, com uma espécie de introdução ao AT que ele traz. Quinta página. Será que temos os livros certos? Interessante. Sexta página, os apócrifos e a Bíblia protestante. Olha que legal. Tem aqui este quadrinho, esse diagrama aí. O que diz dos livros apócrifos? Então, você que tem interesse em estudar sobre isso, ele traz aqui uma palhinha. 6, 7, 8 páginas. Conclusão. 8 páginas para falar sobre a origem, a transmissão e a canonização dos livros do AT. Uma espécie aí de introdução, não especificamente ao AT, mas a formação, né? A questão aqui é que ele está falando da bibliografia, ou melhor, bibliologia, ou podemos afirmar algo relacionado à crítica textual, certo? E depois ele vem para Gênesis. Então ele vai dedicar, sabe quantas páginas? Introdução ao livro de Gênesis, ó. 1, 2, certo? Embaixo tem aqui uma espécie de cronologia, né? Uma linha do tempo. 3, certo? 4 páginas, ó, contribuição à Bíblia, estrutura, esboço. 5. Aí começa o texto propriamente de Gênesis. Depois a gente volta para cá. Deixa eu marcar aqui e vou mostrar para você o que a Thomas Nelson traz. Antes de entrar no texto de Gênesis, eu deixei marcado. Mas vamos lá. Deixa eu marcar em Gênesis, né? Mas antes de introdução do livro de Gênesis, ele tem uma introdução ao AT. Perdão. E veja, tem
imagens. Os artigos são grandes, ó. Introdução ao AT, Cânon do Antigo Testamento, História do Antigo Testamento. 1, 2, 3, 4 páginas, olha lá, o texto do AT. Aqui um grande rolo de Isaías dos manuscritos do Mar Morto, 4, 5 páginas, só de introdução, ó, lendo o Antigo Testamento, cronologia data, importância do AT, 5 páginas. Só que ele vai trazer também mais um artigo trazendo uma introdução ao Pentateuco. Então, só para falar do AT, claro, incluindo também o Pentateuco, tem mais 5 páginas, então ele tem mais esse artigo escrito por T.D. Alexander, e colorido, essas imagens aqui interessantes, mapas, então 5, 6, 7, então vamos somar 7, olha só que bonito, olha, Monte Nebo, onde Moisés fez seu discurso aos israelitas em Deuteronômio 32, ó. 7, 8, olha, interessante, 9, réplica do tamanho natural do tabernáculo, 10, tá vendo? 10, 11 páginas. Então ele vai dedicar 11 páginas, cara, só de introdução. Então a Thomas Nelson já venceu. Vamos ver quantas páginas a Thomas Nelson dedica para a introdução ao livro de Gênesis propriamente dito. Olha lá, nome, objetivo, contexto, história, 1 página. A região delimitada de Gênesis, tem mais o texto aqui. Aqui, estrutura. 1, 2, 3 páginas. Gênesis e a ciência. Você pode parar o vídeo para ler detalhes se você quiser. 4 páginas. Gênesis e a história. Gênesis e a teologia. 5. Fé, graça, humanidade. Tá vendo? 8. Gênesis e Novo Testamento. 8 páginas. 9 páginas. Aí vem o esboço de Gênesis, 9. 10 páginas contando com o esboço, certo? Antes de entrar no texto propriamente e seus comentários. Então temos 10 páginas só de introdução a Gênesis. Quantas páginas será que tem aqui a King James? Vamos lá, voltar na introdução. Introdução ao livro de Gênesis aqui. Gênesis, introdução. 1 página. 2, circunstâncias da redação, compreensão histórica. 2, 3, 4, né? 4, 5 páginas. Na verdade, eu até contei aqui direto, né? Contei a introdução junto com a introdução de Gênesis, com a introdução do AT. Então você vê que, obviamente, tem muito mais conteúdo. Quanto a Thomas Nelson tem 10, a King James aqui tem 5, metade. E vamos analisar aqui, por exemplo, o que diz aqui a King James Roman em alguns versículos interessantes. Por exemplo, o versículo 1 aqui de Gênesis 1. No princípio, que o Deus dos céus e a terra. Só lembra você que eles colocaram aqui aqui em princípio ou no princípio, colocaram um artigo aqui de Edson de Faria Francisco, na Universidade Metodista de São Paulo, MESP. Interessante esse artigo aqui. Né? Aqui, este versículo de abertura da Bíblia, apenas 7 palavras no hebraico, estabelece 7 verdades essenciais sobre as quais se baseia o restante da Bíblia. Nem o hebraico nem o grego, texto maçorético e Septuaginta, possui o artigo. O texto não registra no princípio, mas em princípio, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível. Assim deve aceitar e traduzir. E enquanto há insistentes vozes a favor da inclusão do inexistente artigo no, outros tradutores vão mais além e acham que, mesmo inserindo o artigo definido, a frase parece flutuar no ar e o leitor sente que algo mais deve ser adicionado, para dizer de qual princípio se trata e traduzem no princípio de tudo, tentando fixar o momento exato de todo o princípio. Ver crítica textual da Bíblia hebraica, para 69 está mandando ir para um artigo, tá vendo? Não, ele está falando sobre uma obra publicada aqui, pela BV Books. Textual, crítica textual da Bíblia, uma obra interessante da BV Books. Deus existe,
Lá, primeiro, Deus existe. O passo essencial para agradá-lo é reconhecer a sua existência. Então aqui ele tem um comentário longo aqui do versículo 1 para depois pular para o versículo 2, tá vendo? E aí, o nosso querido Thomas Nelson também traz comentários longos, mas parece que ele, né, em alguns momentos ele é mais longo, né, os seus comentários. Né, por exemplo, o versículo 1 aqui, ó, no princípio aqui, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio. Essa única palavra hebraica, Bereshit, denota o início de uma sequência de acontecimentos. Pode ver que ele vai direto mais no texto, enquanto do Ramo fica mais se detendo na questão da crítica textual, né? Ele enfatiza como Deus cria a vida, estabelece o descanso e forma a humanidade à sua imagem, e as informações científicas sobre como isso aconteceu não estão no texto. Aí entra aqui, ó, essa única palavra hebraica, Bereshit, denota o início de uma sequência de acontecimentos. Isaías 46:10, aí já pula aqui, Deus, hebraico Elohim, usado para a divindade de Israel e para outros deuses. O termo denota divindade, poder e objeto de adoração, é a única palavra para Deus. No capítulo 1, que enfatiza o poder de Deus como criador do universo. Você percebe que a letra é um pouquinho menor, né? Do que em relação a King James. Criou lá, Bará. Deus é o sujeito desse verbo sempre que ele aparece na Bíblia. Isso é algo que só Deus faz, embora a criação a partir do nada esteja implícita em Gênesis 1, para afirmações mais completas, confira Isaías 55 e tal, e dá aqui as referências. Os céus e a terra, descreve toda a criação, identificando os extremos, isto é, dos céus e acima, a terra embaixo. Então você pode parar aí o vídeo para você, se você quiser ler mais detalhes, né, desses comentários aqui, versículo 13, disse Deus, haja luz, Deus viu, separou a luz das trevas, tá vendo? Tá em azul os versículos, trechos dos versículos que ele vai comentar. Aí, por exemplo, virando a página aqui, ainda no capítulo 1, temos o texto e mais notas aqui de rodapé interessantíssimas, né? Aqui já entra no capítulo 2, ó. Certo? Quando ele vai falar sobre o façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele dedica um bom espaço, tá vendo? A Thomas Nelson, ó. Façamos, retrata Deus deliberando em meio à sua corte, assim como um rei pode ter um tribunal e discutir seus planos entre os presentes. É claro que tem a questão do plural, né? A interpretação cristã é que a Trindade estaria se comunicando ali, façamos, né? Mas muitos teólogos não entendem dessa forma, certo? E aí, como é que é? Estudo Holman demonstra 1:26, façamos, ó. Dedica um bom espaço, que é o texto, tem um boxezinho aqui embaixo, ó, uma palavra hebraica yom, que significa dia, tempo, que yom significa dia, o dia hebraico que vai de uma terceira até o seguinte. Ao versículo 26 aqui, ó, façamos nossa imagem, né? O uso que Deus faz de verbo e pronomes no plural, façamos, para se referir a si mesmo, tem levantado muitas perguntas. Pelo menos 5 sugestões diferentes têm sido apresentadas para explicá-los. Eles podem ser referência número 1, a Trindade; 2, a Deus e seus anjos; 3, a Deus e a criação; 4, a majestade de Deus como expressa por um artifício literário conhecido como plural de majestade; ou 5, uma visão politeísta de Deus, uma vez que a Bíblia em toda parte ensina que há somente um Deus. A quinta opção não é sustentável. Então veja, ele foi bem direto, trouxe os 5 tipos de interpretações. Eu achei essa explicação melhor do que a da Thomas Nelson, especificamente o versículo 26 aqui de Gênesis 1. As duas palavras hebraicas traduzidas como imagem e semelhança são frequentemente entendidas como possuindo o mesmo significado. Contudo, alguns intérpretes sugerem que imagem se refere à capacidade de pensar e semelhança se refere à dimensão espiritual. Significaria exatamente a imagem de Deus. Uma vez que a Bíblia ensina que Deus é espírito, muitos comentaristas acreditam que ela se refere aos aspectos materiais de uma pessoa, nossas sensibilidades morais, nossas capacidades intelectuais, nossa vontade e nossas emoções, baseados nas ordens de Deus. Outros têm sugerido que ela consiste no papel que os seres humanos devem exercer na Terra, seu domínio sobre o planeta e seus recursos, e secundariamente as capacidades físicas, mentais e espirituais que os capacitam a cumprir esse papel. O NT ensina que os cristãos portarão um dia a imagem de Cristo.
Legal, né? Enfim, assim, no que diz respeito a Gênesis, ambas as Bíblias, elas têm bastante conteúdo. Aqui mais uma da King James, aqui mais um artigo lá de Kenneth Matthews, a singularidade da narrativa da criação de Gênesis. Então é interessante também que tem muitos artigos no meio da Bíblia, né? O que mais? Deixa eu ver se eu encontro mais aqui. Aqui, ó. Ishá, hebraico, mulher. Então, entre um texto e o outro, um comentário do outro aqui. Aqui, ó, tem mais uma palavra aqui, ó. Nahash, serpente. Certo? E separei outro texto também de Lucas. Vamos ver o que é Estudo Romano. Quantas páginas traz a introdução de Lucas? Ó, uma página. 2 circunstâncias da redação do livro. Temos aqui tipo um mapa de uma linha do tempo. 3 páginas, mensagem, propósito, contribuição à Bíblia. 4 páginas, estrutura, esboço de Lucas. Tem um mapinha aqui interessante, o Templo de Herodes. 5 páginas. Aí vem já o texto bíblico e as notas, que são até abundantes, né? 5 páginas de introdução, certo? Eu vou ler aqui um trecho aqui, do versículo 1, do versículo 4 aqui. Porque muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. E aí ele explica aqui, ó. Muitos já tentaram compilar um relato. Significa que vários outros já haviam escrito sobre a vida e os efeitos de Jesus. Provavelmente Marcos e Mateus, cujos evangelhos foram escritos antes dos evangelhos de Lucas. Declaração daquelas coisas que certamente são criadas, ou melhor, cridas, né, entre nós. Fala de como Jesus cumpriu muitas profecias do AT. Veja. Testemunhas oculares, né? Vamos ver o que diz aqui da Thomas Nelson. Então, temos 5 páginas de introdução a Lucas. Quantas páginas teremos aqui, nossa querida Thomas Nelson? Vamos ver? Claro, muito mais bonita, com imagens, ó. Introdução a Lucas, autoria, data, essa é Thomas Nelson, né? Público-alvo, uma página, ó, mapinha, ocasião, propósito, 2 fotos, visão panorâmica, né? Vista panorâmica do Mar da Galileia. 3 páginas, teologia e temas de Lucas. 4, esboço. 5, esboço. 6, quadro esboço. Venceu por causa do esboço, né? Quase o mesmo conteúdo no primeiro ano, na introdução de Lucas. E o que mostra aqui Lucas aqui no da Thomas Nelson? Vamos ver o que fala aqui no versículo 1, ó. Fatos que se cumpriram em nós. O Evangelho de Lucas mostra como Deus cumpre as promessas do AT e narra com detalhes o ápice da obra do Senhor entre seu povo. Foi bem curtinho, bem sucinto, né? 2, transmitidos. Temos termo técnico em grego que evoca a transmissão confiável da tradição. Testemunhos oculares reafirma que as tradições sobre Jesus são confiáveis, servos da palavra, aqueles que proclamaram e se sujeitaram à imagem do Evangelho. Palavra prepara o caminho para a ênfase posterior de Lucas sobre o poder que a palavra exerceu em todo o mundo greco-romano. Pelo menos nos comentários de Lucas eu preferia Estudo Romano, né? Pastor, mas a Thomas Nelson tem 570 páginas a mais, né? Por conta dos artigos, né, que elas possuem, as fotografias também, que são muito maravilhosas, né? Thomas Nelson fizeram com que essa Bíblia, né, se tornasse, tivesse aí mais páginas do que a King James Roman, Estudo Romano. Mas percebe que, assim, mesmo ela possuindo mais páginas, em muitos momentos, eu particularmente preferi os comentários da King James Roman, né? Eu acho que estão bastante parelhos, na minha opinião, né? Estão bastante parelhos nos comentários. Em alguns momentos eu preferi, foi bem mais claro, mais objetivo a King James. Mas diz para mim aí, você que tem as duas, você que está pesquisando, obviamente você já assistiu aí outros reviews, talvez eu tenha mostrado para você coisas que você não viu em outros reviews, talvez você esteja se decidindo. Qual é a melhor? Bíblia King James, Bíblia de Estudo King James Roman ou Bíblia de Estudo Thomas Nelson? Deus abençoe, dê o seu like, comente e até a próxima.